Meus irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28 até o versículo 30, está escrito o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este texto bíblico, nós por vezes utilizamos para fazer pregações evangelísticas, mensagens com a intenção de alcançar aqueles que ainda não servem a Jesus. E é bom que isto aconteça. E de fato é um versículo bastante apropriado, é um convite universal de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um versículo maravilhoso, é um versículo pelo qual milhares e milhares de pessoas foram salvas ao longo da história. Todavia, nesta oportunidade, eu quero falar com os irmãos e com os amigos que este versículo não se restringe apenas a pregações evangelísticas. Não, este versículo, ele é um versículo muito amplo. Inclusive, nós podemos tirar lições dentro desta passagem bíblica, até mesmo para nós, que já aceitamos a Jesus Cristo, já servimos a Jesus Cristo. Ora, eu concordo com a ideia de que, ao longo dos anos servindo ao Senhor, em alguns momentos específicos das nossas vidas, nós nos cansamos, nós nos sobrecarregamos. E eu penso que você já passou por momentos assim, eu já passei por momentos assim. Momentos em que nós nos cansamos, momentos em que nós nos encontramos sobrecarregados, sem forças. E eu vou, em poucas palavras, meditar com você e te mostrar que homens extremamente usados por Deus ao longo da história passaram por momentos assim. Por exemplo, nós temos no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, do versículo 15 até o versículo 17, a descrição de Davi em meio a uma guerra contra os filisteus. Ali a Bíblia diz que Davi guerreou tanto contra os filisteus que ele se cansou. Olha e atente às palavras da Bíblia. A guerra foi tão ferrenha, foi tão travada que Davi se cansou. Davi era um homem igual eu e você. E às vezes, querido irmão e amigo, nós estamos em uma peleja, em uma guerra tão ferrenha, tão travada, que nós também nos cansamos. E onde buscar o renovo espiritual, as forças? Onde buscar? Devemos buscar em Jesus Cristo, porque somente Ele tem renovo, força espiritual para nos dar. A Bíblia também nos fala, no primeiro livro do Reis de Israel, capítulo 19, versículo 4, que quando o profeta Elias estava fugindo das ameaças de Jezabel, ele chega a um determinado estágio da sua vida em que ele se cansa de viver. E a Bíblia diz que ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor viesse lhe tirar a vida, viesse a lhe poupar daquele suposto sofrimento que ele entendia estar enfrentando. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos como o profeta Elias? Quantas e quantas vezes nós temos o desejo de partir? Quantas e quantas vezes nós sonhamos em estar com o Senhor nosso Deus para todo sempre e fugir destes problemas que a vida nos oferece? Esta era a situação de Elias. Elias ali não estava sendo um homem com um pensamento suicida, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Elias ali estava querendo partir e estar com Deus para todo sempre e se livrar dos problemas que esta vida oferece. Todavia, nós entendemos que os problemas estão aí e eles precisam ser enfrentados por cada um de nós. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ainda neste mesmo capítulo 8 de Romanos, e no versículo 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Até mesmo as aflições, até mesmo as guerras, as lutas, as pelejas, as batalhas contribuem para o nosso bem. E por vezes nós vamos estar em uma situação como Davi, cansado. Por vezes nós vamos estar em uma situação como o profeta Elias, desejando partir desta vida. Mas o Senhor nosso Deus vai dizer: não, você não vai partir agora. Você vai continuar a sua caminhada e eu vou te dar forças e graça para você vencer. E em meio a este dilema, esta luta, esta adversidade, o Senhor Jesus, aleluia, diz a Bíblia Sagrada, Ele está nos céus, intercedendo por nós. Ele está nos céus, fazendo o papel de sumo sacerdote por nós. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 em diante: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. O Senhor nosso Deus é aquele que nos ajuda em meio às lutas, em meio às batalhas, às pelejas desta vida. O Senhor nosso Deus é aquele que nos ajuda. Ele jamais vai fazer tudo para nós. A nossa parte nós temos que fazer. É isso que ele disse no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus diz: você se esforça, você faz a sua parte e eu vou te ajudar. Deus nos ajuda no momento da angústia, no momento da fraqueza, no momento do cansaço, no momento da depressão, no momento em que nós estamos angustiados. O Senhor nosso Deus é aquele que nos ajuda renovando as nossas forças. Renovando as nossas forças. Quantas e quantas vezes nós estamos nos sentindo esgotados? Quantas e quantas vezes nós olhamos para a situação e não temos esperança, porque sabemos que em nós não existe força alguma para vencer. Mas a Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 29, que o Senhor nosso Deus é aquele que dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Em meio a este momento de incerteza, em meio a este momento de dificuldade, nós devemos continuar esperando no Senhor. No momento certo, quando já não houver em nós força alguma, Deus vai vir e vai renovar as nossas forças, vai nos capacitar a continuar lutando e vencendo para a glória do nome dele. Tão somente que nós venhamos estar com a nossa visão, com o nosso olhar focados em Jesus Cristo. Conforme diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono
de Deus. Tão somente venhamos olhar para Jesus. É dele e somente dele que virá o nosso socorro, que virá a nossa força, que virá a renovação das nossas energias para que a gente venha conseguir vencer. O salmista no Salmo 121, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo de número 22, está escrito assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Está cansado? Está fadigado? Está deprimido? Está pensando em parar? Está sobrecarregado? Olhe para Jesus. Olhe para aquele que suportou a cruz do Calvário. Olhe para aquele que ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e disse em sua poderosa palavra que não pode mentir, muito menos voltar atrás. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo de número 28, versículo 20. Ele está aqui para renovar a minha e a sua força. Ele está aqui para nos dar alívio, para nos dar condições de vencer. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus.